Começa a valer em Santa Catarina a emissão do RG e do CPF unificados. Polícias fazem a apreensão de mais de 1 tonelada de maconha no estado. Governador Carlos Moisés participa dos primeiros compromissos oficiais na Conferência do Clima da ONU. No esporte, Criciúma derrota o Paysandu e garante acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. E veja também, na Fórmula 1 com transmissão exclusiva da Band, Max Verstappen vence o Grande Prêmio do México e aumenta a vantagem sobre Lewis Hamilton na luta pelo título. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. Começou a valer a partir de hoje a emissão das novas cédulas de identidade em Santa Catarina. O estado é o primeiro do país a unificar RG e CPF em um único documento. As novas cédulas de identidade, emitidas pelo Instituto Geral de Perícias em Santa Catarina, vão ter apenas um número, o do Cadastro de Pessoa Física, o CPF. Com a iniciativa, Santa Catarina se tornou o primeiro estado do Brasil a unificar RG e CPF em um só documento de identificação. As emissões das novas carteiras de identidade começaram a valer a partir desta segunda-feira. A medida vale para quem for fazer o documento pela primeira vez. No caso de renovação de cédulas de identidade, o número do RG ainda vai constar no documento, só que em tamanho pequeno, apenas como forma de comprovação de que a pessoa realmente tinha esse dado anteriormente. Já para as crianças que forem fazer o primeiro documento ou os adultos de outros estados que buscarem refazer a identidade em Santa Catarina, o documento vai ser emitido somente com o número do CPF. As polícias rodoviária federal e militar rodoviária apreenderam 746 quilos de maconha em Capinzal, no meio oeste do estado. Um homem foi preso. A droga estava escondida no compartimento de carga de uma picape abordada na SC 467. O veículo tinha registro de roubo ou furto em Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul, e circulava com placas clonadas. O motorista, de 33 anos, é foragido do sistema penitenciário. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Joaçaba e vai responder por tráfico de drogas. Em Jaguaruna, no sul do estado, a polícia militar apreendeu 560 quilos de maconha. Durante uma fiscalização de trânsito, os policiais avistaram um veículo que tentou dar a volta para fugir da abordagem. Dos 2 ocupantes que estavam no carro, um fugiu e o outro, de 35 anos de idade, foi preso. No compartimento de carga do carro, os policiais encontraram os 560 quilos de maconha. O motorista foi preso em flagrante e levado para a delegacia. E um motorista embriagado foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-282, em Águas Mornas, na Grande Florianópolis. Ele dirigia um carro com placas de Pato Branco, no Paraná, e teria consumido várias cervejas antes de pegar o carro. Ele recebeu ordem de parada e tentou fugir. O carro só foi parado 30 quilômetros depois. No teste do etilômetro, 0,88 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Dentro do carro, os policiais acharam essas dezenas aí de latas de cerveja. O motorista de 23 anos foi preso e vai responder por embriaguez ao volante e também por dirigir sem habilitação, gerando perigo. A Fundação do Meio Ambiente de Florianópolis investiga se a morte de 2 jacarés neste fim de semana pode ter sido causada pelo vazamento de um produto químico no córrego onde os animais viviam. A suspeita é de que o produto vazado seja óleo diesel. Um dos animais mortos foi identificado pela Guarda Municipal sem cabeça no bairro Santa Mônica. Logo em seguida, um outro jacaré apareceu e acabou carregando o corpo que estava boiando. Já o outro animal encontrado morto foi recolhido e passará por uma análise. Um dos animais foi recolhido pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente, o IMA, sendo levado ao seu centro de triagem de animais silvestres, ali no Rio Vermelho. Ele agora será submetido a uma perícia para identificar qual foi a causa da sua morte, bem como a Polícia Militar e a Delegacia continuam acompanhando qual seria a origem dessa fonte para que nós possamos tanto autuá-los administrativamente quanto tomar as medidas cíveis e criminais cabíveis. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje, nós continuamos com a cobertura da trágica morte da cantora Marília Mendonça na sexta-feira. O que se sabe até agora sobre as possíveis causas para o acidente aéreo? Temos o relato do médico que foi chamado para o local onde o avião caiu para atestar a morte dos passageiros. Ele disse que quando se deparou com a cena, era algo terrível, estava tudo revirado. Nós vamos mostrar para vocês esse depoimento. Também vamos falar sobre o fim do Bolsa Família. Se você correu para se cadastrar no cadastro único,
o governo disse que não tem necessidade, você vai continuar recebendo o benefício, pode ficar tranquilo. E uma ótima notícia desde o começo da pandemia, hoje é o primeiro dia, as primeiras 24 horas, sem nenhuma morte por Covid em São Paulo. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. Combinado então. Vamos falar agora de política. Roberto Azevedo comigo aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Uma boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Ô, Roberto, tem pré-candidato ao governo que não dorme mais à espera da filiação do presidente Jair Bolsonaro? Tem. O presidente deu uma declaração à CNN Brasil, que é uma emissora de TV fechada, e disse que está 99% fechado com o PL. Falta 1%, né? Exatamente, PL, Partido Liberal. Aí que mora o problema. Nem as lideranças do Partido Liberal, com exceção do deputado Ivan Nats, que é aqui de Santa Catarina, líder do partido na Assembleia, que acha que ainda está na CPI e pode jogar uns petardos para o ar, que inclusive marcou a data para a filiação do Bolsonaro numa rede social, resolveram ficar cautelosos. Valdemar da Costa Neto, você já ouviu falar nesse nome, condenado por corrupção lá no mensalão do PT, é o presidente nacional do Partido Liberal e disse que Bolsonaro já conversou com ele, já conversou com o Ciro Nogueira, atual ministro da Casa Civil, senador e presidente nacional do Progressistas do PP, e que está tudo certo. Deve ter a chapa PL indicando Bolsonaro e o PP Progressistas, indicando o vice. O que acontece em Santa Catarina? É tudo que o senador Jorginho Melo queria, ter o número de Bolsonaro na frente do dele, o 22. Estão falando até que Bolsonaro pode decidir se filiar no dia 22 para homenagear o partido. Só que esta questão da cautela leva para outro lado. Tem que esperar a oficialização. Bolsonaro disse que vai conversar com os presidentes para decidir quando ele casa. A noiva já tem. Tem que ver se ele diz o sim. Daqui a pouco eu volto aqui no Band Cidade. Santa Catarina aderiu à Aliança pela Ação Climática. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Moisés, que participa da Conferência do Clima da ONU, a COP26. A Aliança é uma iniciativa global para a redução das emissões de dióxido de carbono e que também busca acelerar a chamada transição net zero, que estabelece que as emissões humanas de CO2 vão ter a mesma quantidade de gás carbônico retirada da atmosfera. Viemos aqui para reafirmar o nosso compromisso em descarbonizar o estado de Santa Catarina, diminuição da emissão de gases que provocam efeito estufa, e ao mesmo tempo manter a nossa cobertura vegetal e até ampliá-la. Buscar também novas tecnologias, soluções para que, aliado a essas tecnologias, a gente possa prever o que vai acontecer no futuro, visando um país, um mundo, um meio ambiente mais sustentável, equilibrado, com responsabilidade para as futuras gerações. O governador esteve em 2 eventos da Conferência do Clima da ONU. Moisés participou do encontro Ministérios nas Ações e Adaptação, ao lado de ministros de Estado e líderes de governo, e de um workshop na Universidade de Strathclyde. Pois é, Roberto, começou a agenda do governador na COP26, o Fundo Verde é um dos caminhos, mas há outros, né? Tem muitos que serem decididos, Rodrigo. Um deles fala diretamente a Santa Catarina. Lá em 2044, 77 países decidiram que não usarão mais o carvão mineral como fonte de geração de energia. Impacto em Santa Catarina. No mínimo, impacta economicamente para Santa Catarina e o sul do estado. Por isso que já houve até mudança na dona da usina Jorge Lacerda, lá em Capivari de Baixo. Porque Santa Catarina tem que se preparar para esse momento. O Fundo Verde é uma realidade, mas como você vai abrir mão do carvão mineral? Simples, vai ter que trocar a matriz. Ele não mais produzirá energia, produzirá adubos, outros tipos de mecanismos de distribuição na indústria, mas não mais energia. Porque energia, segundo o consenso dos cientistas, polui o meio ambiente e acaba atingindo diretamente a camada de ozônio na Terra e também o carbono. Queimando o carbono, você acaba com a nossa qualidade de vida. Não dá para fazer isso. O que os governadores estão fazendo lá, nesse encontro na Escócia, é tentar que países desenvolvidos deem dinheiro para financiar questões de sustentabilidade. Mas isso tudo passa pela confiabilidade.
E nesse momento eles vão ter que apresentar algo para ter um retorno. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Uma área de alta pressão na Argentina favorece a circulação marítima em Santa Catarina. Os detalhes você confere agora na previsão do tempo. A terça-feira vai ser de sol entre nuvens em Santa Catarina. No início e no fim do dia, tem mais nebulosidade entre a serra e o litoral, com chuva isolada na Grande Florianópolis e no norte do estado. As temperaturas vão estar mais amenas no leste catarinense e mais elevadas na faixa oeste. Em Florianópolis, mínima de 17, máxima de 24 graus. Em Joinville, variação entre 19 e 24. Em Criciúma, 16 graus de mínima e 24 de máxima. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Agora as informações da pandemia. Uma pessoa morreu entre ontem e hoje em Santa Catarina, vítima do coronavírus. Vamos ver os dados no telão? Uma notícia positiva, não é? Foi o segundo dia consecutivo com uma morte apenas registrada. Claro que toda vida é uma vida, sempre. A gente não vai descansar, não vai sossegar enquanto ainda houver pessoas morrendo vítimas de Covid-19, mas é um dado positivo você falar apenas em uma vida, em uma morte, num universo em que já teve centenas de mortes por dia, não é? Bom, são 19.736 pessoas que morreram no estado desde o começo da pandemia, 195 novos casos foram confirmados, o número também bastante baixo, total de 1.221.124, com 1.196.554 pacientes recuperados da contaminação. 4.834 casos estão em acompanhamento, 38,67% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 460 leitos vagos atualmente. Pela quinta semana consecutiva, a classificação de risco para a Covid-19 em Santa Catarina apresentou uma evolução em relação à semana anterior. Vamos dar uma olhadinha no novo mapa que está aqui no nosso telão. Pela nova classificação, 12 regiões do estado estão em risco moderado, cor azul. A gente pode ver no mapa, 5 delas permanecem no risco alto, cor amarela, para a Covid-19. Alto Uruguai, Médio Vale, Oeste e Planalto Norte evoluíram do alto, amarelo, para o moderado, azul. E a Serra Catarinense foi na direção oposta e mudou do moderado para o alto. As demais regiões mantiveram a classificação da semana passada. O avanço da vacinação, claro, é o principal responsável pela melhora constante da classificação e pela flexibilização das medidas preventivas contra a Covid-19. Vamos dar uma olhadinha agora na vacinação. Vacinômetro na tela atualizado para a gente. Já atualizando, inclusive, com a modificação feita pela Secretaria Estadual de Saúde durante o fim de semana. Uma atualização dos dados vacinais. Vamos lá. 10 milhões e meio de doses aplicadas até o momento, com 92,94% dos catarinenses vacináveis já imunizados, com pelo menos uma dose. 72,86% dos catarinenses vacináveis já estão imunizados com o esquema vacinal completo. E da população em geral, toda a população catarinense, 61,51% dos catarinenses todos estão imunizados com o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Vamos em frente com o Band Cidade. Ela tem uma informação importante que chegou agora do Ministério Público do Estado. Uma vistoria feita pelo Ministério Público concluiu que as novas calçadas da Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, estão em desacordo com as normas de acessibilidade. A principal falha seria o uso de pisos guias no lugar onde deveriam ter sido instalados os pisos de alerta de risco para as pessoas cegas ou com baixa visão. Após a vistoria que foi feita hoje, o promotor de justiça Daniel Paladino vai encaminhar à Prefeitura uma recomendação para correções no projeto e também nas partes em que as estruturas tenham sido instaladas fora das normas. É hora do esporte por aqui. A gente começa com a Fórmula 1 com transmissão exclusiva da Band. O holandês Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do México e aumentou para 19 pontos a vantagem sobre o inglês Lewis Hamilton. Não é exagero dizer que Max decidiu a corrida nos primeiros 10 segundos. Ele pegou o vácuo das Mercedes de Lewis Hamilton e do pole position Valtteri Bottas, freou no momento certo na primeira curva e assumiu a ponta. Com Verstappen disparado na frente, a atração foi o piloto da casa, Sérgio Pérez. O mexicano chegou a liderar e fez a festa dos mais de 100 mil torcedores ao descontar uma diferença de 9 segundos e colar em Hamilton. Mas não foi o suficiente para conseguir vencer Lewis Hamilton na pista. Ainda assim, o terceiro lugar
foi comemorado como uma vitória aqui no Autódromo Hermanos Rodrigues. Mas o domingo foi mesmo de Verstappen, que abriu 19 pontos de vantagem sobre Hamilton, enquanto Max sorriu. A cara de Hamilton após o segundo lugar foi o retrato da derrota da Mercedes. No próximo fim de semana, Hamilton vai dar uma de suas últimas cartadas em São Paulo, onde ele conquistou o primeiro título em 2008 e venceu 2 vezes, em 2016 e 2018. Só que o último vencedor em Interlagos, há 2 anos, foi justamente Verstappen. Agora o futebol, e hoje a gente começa com uma festa no sul do estado. O Criciúma está na Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. O acesso veio com uma combinação de resultados neste fim de semana. O gol do acesso do Criciúma veio no início do segundo tempo. Enan aproveitou o cruzamento para cabecear para o fundo da rede e fazer a festa da torcida carvoeira. Esse foi o primeiro gol dele com a camisa do Tigre. Mas o alívio e o sentimento de dever cumprido veio só com o apito final do árbitro. Aí a torcida e o elenco só comemoraram o retorno para a segundona após 2 temporadas na Série C. Acabei fazendo um gol importante, mas assim, o que esse grupo fez aí no longo da Série C foi coroado aí com esse gol, com essa vitória e com acesso. Então aí, 2022 Série B, graças a Deus. Tamo junto, Criciúma! Força! Mas a festa não acabou no apito final. A torcida do Criciúma tomou conta das ruas da cidade para recepcionar os jogadores e comemorar o acesso à Série B do Brasileiro. O Criciúma se despede da terceira divisão com 11 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, um aproveitamento de 54,1%. O Tigre, que foi comandado por Paulo Baier durante a primeira fase e depois por Cláudio Tencati no quadrangular, marcou 22 gols e sofreu 17. Hoje tem Série A. Às 8 horas da noite, a Chapecoense enfrenta o Flamengo na Arena Condá. Se perder, o time pode terminar a rodada matematicamente rebaixado. Para este jogo, o técnico Felipe Endres vai ter os desfalques de Léo Gomes, Felipe Santana, Perotti, Tiepo e Wagner, todos no departamento médico. Mesmo com o retorno de alguns atletas lesionados, a escalação para o duelo com o Flamengo deve ser a mesma que empatou com o Cuiabá. A Chapecoense é a lanterna com 14 pontos. Se perder, o time do Oeste pode ser matematicamente rebaixado. Isso porque, mesmo se vencer as últimas 7 partidas, a Chapecoense chegaria no máximo a 35 pontos. Mesma pontuação do Santos, primeiro time fora do Z4, mas permaneceria no grupo dos 4 piores pelos critérios de desempate. Na Série B, tropeços de Avaí e Brusque na 34ª rodada. Em Aracaju, no Sergipe, Rodolfo Potiguar abriu o placar para o Brusque diante do Confiança. Hernani empatou para os donos da casa e também fez o gol da virada. Rafael Villa ampliou para o Confiança e Thiago Alagoano diminuiu para o Brusque. Final, Confiança antepenúltimo colocado 3, Brusque 16º colocado com 38 pontos 2. Brusque volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o Cruzeiro, às 9h30 da noite no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Na ressacada, Jadson acionou o Copete pela esquerda. O colombiano ajeitou e bateu. O goleiro defendeu, mas na sobra, o próprio Copete mandou para o gol. Avaí, 1-0. No fim da partida, Ítalo foi lançado no ataque e partiu na frente do zagueiro para jogar por cima do goleiro e empatar para o Vitória. Os jogadores do Avaí reclamaram de falta, mas o árbitro validou o gol. Final em Florianópolis, Avaí, terceiro colocado com 57 pontos, 1. Vitória, penúltimo com 34, também 1. O Avaí volta em campo já nesta noite. Daqui a pouquinho o time enfrenta o CSA no estádio da Ressacada. E é para lá que a gente vai conversar ao vivo com a repórter Tatiane Borges. Tatiane, tudo bem? Boa noite para você. Confronto direto entre Avaí e CSA, não é? Boa noite, Rodrigo. É sim, confronto direto hoje aqui na Ressacada. E o Avaí vai entrar pressionado depois de ter tropeçado na última rodada quando empatou em 1-1 com o Vitória. Apesar disso, o Leão da Ilha continuou na terceira posição, mas viu os outros clubes se aproximarem na tabela. Um deles é justamente o adversário de hoje, o CSA, que é quinto colocado. E isso faz com que o Avaí possa deixar um tropeço hoje, pode ser que o Avaí deixe o G4 até o final da rodada. A boa notícia é que para o jogo hoje, o Leão da Ilha pode contar com uma das peças-chave do time de Claudinei Oliveira. O Leão da Ilha conseguiu o efeito suspensivo para ter Bruno Silva. O volante foi punido pelo STJD com 2 jogos de suspensão
pela expulsão na partida contra a Ponte Preta. Outra volta é o João Lucas, que volta na lateral esquerda após suspensão. Então é isso, Rodrigo, força total dentro e fora de campo, porque a torcida também está aqui para empurrar o time, quem sabe sair com uma vitória e ficar mais perto do principal objetivo da temporada, que é o acesso à Série A. A bola rola daqui a pouquinho, 8 horas da noite, e você confere tudo amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC. É com você, Rodrigo. Pelas informações, boa reportagem para você aí na ressacada, tá certo? Vamos em frente. Olha, na Copa Santa Catarina, a final já está definida. Figueirense e Juventus vão disputar o título da competição e a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. No estádio Orlando Scarpelli, Figueirense e Marcílio Dias não saíram do 0-0. O Figueirense chegou a perder um pênalti no segundo tempo. Com o resultado, o time da capital ficou com a vaga na decisão da Copa Santa Catarina por ter vencido o primeiro jogo por 1-0. Em Tubarão, o Hercílio Luz enfrentou o Juventus. O time da casa jogava pelo empate, mas viu Marlon abrir o placar para os visitantes. Bruno Xavier ampliou a vantagem para o Juventus. Nos acréscimos do segundo tempo, Vitinho fez o gol do Hercílio. Final no estádio Aníbal Costa, Hercílio Luz 1, Juventus, finalista da Copa Santa Catarina 2. O primeiro jogo da final já acontece nesta quarta-feira às 8 horas da noite em Jaraguá do Sul. A partida de volta está prevista para segunda-feira, dia 15 de novembro, às 3 horas da tarde no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Já imaginou estar vivo, mas ser considerado morto pela justiça? Essa situação vem sendo enfrentada por um morador do Alto Vale do Itajaí. Veja. Esse é o seu Dorval, com 93 anos bem vividos. Mas na última década, um problema assombrava a família da Beatriz, que cuida do idoso em José Boatê. Ele havia sido considerado morto e teve o CPF cancelado por conta de um atestado de óbito emitido no ano de 2002. Diante do problema, eles entraram na justiça em 2010, porque até o direito da aposentadoria no INSS havia sido negado. No processo, a justiça acabou descobrindo que houve uma falsificação. Um homem que morreu no Paraná usava os mesmos documentos do seu Dorval, que nasceu em Itaiópolis e morou a vida inteira em cidades do Vale Norte. O homem acabou morrendo como se fosse ele. Agora, no dia 28 de outubro, tivemos a notícia maravilhosa que o seu Dorval foi considerado vivo, que os documentos dele foram roubados e falsificaram. A sentença, publicada em outubro, reconhece a identidade do idoso e ordena que o cartório de Itaiópolis realize as correções necessárias. A expectativa agora é refazer toda a documentação. Fazer os documentos novos, certidão de nascimento, identidade, CPF. E voltar a poder receber a sua tão desejada aposentadoria que foi cortada há muitos anos. Nasceu de novo, né? Ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí o Jornal da Band. Para você, um forte abraço. Muito obrigado pela audiência. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.